O Futurinove está no ar. O nosso convidado de hoje é o Anderson Gudzukovics. Hoje nós teremos o segundo episódio. Vamos falar sobre governança corporativa na nova economia. Você é o nosso convidado. E você pode acompanhar também todos os nossos vídeos através do site futurinove.com. Vamos à conversa? Uma pergunta que eu me faço, Anderson, você que estudou o assunto, debateu com teóricos lá no mestrado, que tem essa vivência nas empresas tradicionais e também nas empresas da nova economia. Talvez você que está aí do outro lado também faça esta pergunta. A ética, a correção, aquilo que a gente chamava lá atrás de bons costumes, saiu de moda? O que está acontecendo? De maneira nenhuma, né? Eu acho que eu vivi até vários casos diferentes, né? Tanto na grande empresa como na pequena empresa, né? E eu termino o livro falando isso, e eu aprendi na carne isso, né? Eu acho que eu posso falar com propriedade, porque fui muito desafiado por esses temas em grandes empresas, né? E também percebi que aquela governança, aquele controle, aquela ética, aquele compliance, né? que da grande empresa, você tem que beber naquela fonte para poder ter esses negócios joviais também melhor organizados. Então, de modo algum, eu termino o livro falando justamente isso, né? Numa era que nós faremos muito mais negócios, talvez o mais importante que a gente possa fazer, independente se os negócios darem certo ou não, deixar um legado, é credibilidade. Isso dá longevidade para a companhia, né? A gente falou de boas práticas, de compliance. Dentro da nova economia, da pequena empresa, onde estão esses pilares de compliance? É o quê? É na relação com o cliente, é na relação entre os colaboradores, é com os stakeholders? Você falou que tem um novo modelo sendo criado a esse respeito. Sim, eu acho que tem alguns novos elementos, né? O IBGC preconiza todos esses princípios através dos 58 fundamentos, né? Mas pequenas empresas, elas não têm tempo, por exemplo, de fazer uma política, né, de determinada coisa. Então, se você não tem como estabelecer regras, como que você consegue gerar essa questão de compliance, de ética dentro da pequena empresa? Eu cunhei aqui no livro um fundamento, com humilde, né, opinião, um fundamento novo, que eu chamei de carisma, né? Olha. No fundo, como que esses novos líderes empresariais, dessas novas empresas, né, a gente tem grandes referências que tem de empreendedorismo no país, que tem criado novos negócios. Eu sou fã desses caras, do que eles têm feito. É muita gente, né? A gente ouve né? Muita gente boa. Fica meio injusto. Incríveis, né? Não vou nem citá-los aqui. Fica injusto. Esses dias eu estava conversando com o Gustavo Comelli do Sebrae e a gente começou a listar e foi tão bacana porque foram surgindo pessoas e cada vez mais surgem líderes com essa perspectiva que você falou, da questão do carisma e do propósito. Todos eles, se você ver, eles são admirados, né? Então, eu coloquei no livro essa questão do carisma como um fundamento para você irradiar compliance dentro da empresa, né? Na medida em que esse líder messiânico, né, perdão da expressão, ele olha nos olhos das pessoas, são poucas as pessoas, e ele consegue ali cativar essas pessoas. Ele se preocupa também com outros fundamentos, por exemplo, que carro ele vai ter? Quer dizer, como a gente quer ser visto, como um empreendedor consegue irradiar compliance para os pequenos negócios sem precisar necessariamente ter as políticas. Ele precisa pensar em coisas desse tipo, como ele quer ser visto. O que a gente tem percebido? Uma das coisas que as empresas têm buscado é a questão do propósito. Agora, como sair da teoria, sair do modismo, né? Eu falo assim que tem algumas empresas que entraram nessa história da modinha, né? Para a prática cotidiana de compliance, de governança, né? A governança, ela é um leão faminto do outro lado do coworking, né? Então, assim, se você não der nenhuma carne, nenhum naco de carne para aquele leão, ela vai te comer, porque ela está com fome. A governança está sempre com fome, né? O controle, o compliance da empresa sempre está com fome. Agora, se você der toda a carne, né, você vai alimentá-la rapidamente, ela vai ficar com fome de novo e vai te comer do mesmo jeito. Então, como é que você equilibra, né, jogar um naco de carne para esse leão faminto da governança, para ele ir degustando,
daqui a pouco você cresce mais um pouquinho, aí você joga mais um naco de carne, né? Então, a segunda parte do livro, ela coloca todos os fundamentos de governança em perspectiva aos estágios de financiamento das startups, desse crescimento rápido, né? Por exemplo, seria o quê? O primeiro passo, criação e montagem... Bootstrapping, chamado bootstrapping, né? Então, assim, quando está amarrando o próprio tênis, né? Um termo americano. Então, esse é o primeiro estágio das startups. As startups, elas começam assim, com o cara dando um jeito, né? Nesse momento, que tipo de elemento de governança você já traz? Já começa a trazer. Já usa lá o canvas da governança, estabelece... Começa, como você falou na outra conversa nossa, a escrever no pacote de pão, né, o que é combinado. O que é combinado, os valores, as expectativas, tal. Isso já são depois elementos começa a se relacionar com os outros stakeholders. Um dos pontos muito pode ser importantes. A própria família, né? A própria família, nesse momento. Eu estou fazendo uma empresa só eu, sozinho. Tá, mas você precisa combinar com a família qual é o impacto de você empreender nas suas próximas férias. Na questão do orçamento familiar, sim, na questão dos horários. Sim. Né? Vai ter que trabalhar mais. A esposa né? talvez seja a principal stakeholder envolvida nisso, os filhos. Né? O primeiro novo fundamento no estágio de aceleração, incubadora, ou quando eu também começo a ter algum tipo de investimento semente, investimento anjo, é confidencialidade, né? Mas não é a confidencialidade lá no grande fundamento, grande empresa. É discutir exatamente o que você vai falar, o que você não vai falar, né? Aliás, no Vale, o pessoal costuma dizer o seguinte, que você precisa falar, né? Aliás, essa é uma das características importantes, né? Que eu percebo nesses novos empreendedores. Você falou do Vitor Torres e falou também do Alfonso e do Contabilizei, que eu bati papo com eles. Uma coisa que eu gostei é assim, não tem muitos segredos, né? O grande empreendedor não tem vergonha de falar aonde ele errou. Um ponto fundamental, né? Em geral, as startups elas se beneficiam justamente de criar relações rápidas, então precisa falar, né? E há uma regra muito fundamental no Vale, por exemplo, que assim, se você não está na melhor posição para poder empreender esse negócio rápido, né? Se falar vai fazer você perder essa posição, significa que talvez você não deva empreender isso. Talvez você não esteja na melhor posição para empreender isso, entendeu? A regra é mais ou menos essa. Conversa gostosa com o Anderson Gudzikovski sobre governança na nova economia. Várias dicas para vocês.